Nós hoje vamos estar meditando aí na palavra do Senhor, claro. E claro que para nós meditarmos nessa palavra, nós levantamos aí algumas questões acerca de fé e ciência, e eu espero que você goste desse estudo, porque basicamente, eu também gostei muito desse estudo. O estudo de número 8 diz assim: a fé e a ciência são inimigas? Esse é o tema do dia de hoje, estudo de número 8. O texto base, irmãos, eu vou repetir, a princípio parece que nós estávamos com um probleminha, então eu vou repetir. O texto base diz assim: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então nós vamos ver que no passado as pessoas já eram dotadas aí de toda a ciência, que eram inteligentes, eram pessoas que buscavam conhecimento, que tinham conhecimento também de outras coisas na vida. Nós vamos ver que eram pessoas que tinham aí uma instrução muito boa vindo da parte de Deus e também uma instrução da ciência, qual ele representava ou ele exercia sobre a face da terra também. Nós vamos ver aí que o objetivo principal é mostrar ao estudante da Escritura que, diferentemente do que alguns pensam, fé e ciência não são inimigas. E por isso não devemos adotar uma postura anticientífica, nem uma postura antibíblica frente a esse tema. Então, já através do objetivo, nós vamos então já conseguir entender aí o que a lição ela tem como proposta. Nem mesmo tirar a ciência de lado e nem mesmo tirar a Bíblia, a fé de lado. Pelo contrário, nós vamos ver que ambas caminham aí juntas. Nós sabemos que em questões históricas, muitas das vezes foi separado aí a fé da ciência e vice-versa. Mas hoje nós vamos ver quais são as respostas para esses questionamentos de acordo com o que a Bíblia nos diz. E eu espero que você possa aí compreender da mesma forma aqui que nós vamos tentar passar. Porque esse é um assunto que muitas das vezes é motivo de questionamento e nós sabemos aí que Deus ele vem aí clarear os nossos olhos, clarear a nossa mente para que nós possamos aí entender como funciona mesmo essa ligação entre fé e ciência. Nós vamos aqui, num primeiro momento, na introdução, ver que o seguinte, que é possível que você já tenha ouvido algumas vezes que a ciência e a fé são inimigas, pois estão em contradição. Biblicamente, será que isso pode mesmo ser defendido? Então nós vamos procurar aí responder essas questões. Para isso, nós vamos ver que há, de certa forma, um conflito, mas que esse conflito não provém aí da Bíblia, mas muitas das vezes vem de corrente de pensamentos que são aí diferente do que muitas das vezes é o que está na Bíblia. E hoje nós vamos estar aí, então, abordando alguns temas. Nós vamos ver algumas pessoas que foram aí, pessoas que usaram da ciência, pessoas que eram instruídos, né, de acordo com o que a Bíblia diz, em toda sabedoria e ciência, para mostrar para vocês que já nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, já as pessoas faziam uso da ciência e que essas duas não estão aí separadas, nem a fé e nem a ciência. Para que nós possamos dar início, nós vamos ver aqui um primeiro tópico que vai falar um pouco sobre um aparente conflito. Para aqueles que têm a lição bíblica, se vocês quiserem aí acompanhar, nós vamos estar aí dando dicas então de como funciona e o que muitas pessoas questionam e como que é esse aparente conflito. Mas nós vamos ver que, na verdade, não existe aí nada vindo da Bíblia, mas sim são aí alguns conflitos que surgiram durante a história por alguns pensadores e outros. O aparente conflito. Não encontramos na Bíblia o termo ciência em seu sentido moderno, mas podemos analisar o que a Escritura diz sobre o conhecimento humano, que é o significado mais básico do termo ciência.
Assim, quando olhamos para a Escritura, não enxergamos uma oposição ao conhecimento humano. Percebemos, por exemplo, pessoas fazendo uso do conhecimento da medicina da época, assim como está em Lucas 10:34, 1 Timóteo 5:23. Ou seja, irmãos, nós já, com base bíblica, nós já vimos que, num primeiro momento, as pessoas já usavam, né, a ciência, a medicina, entre outras coisas, relacionado, né, à ciência, para estar aí fazendo aí uma melhora para o ser humano, uma melhora para a sociedade. Nós vamos ver também que Deus usou pessoas que tinham conhecimento da ciência do seu tempo, que nem no caso aqui, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, assim como está em Atos 7:22, como foi lido no texto base. Nós sabemos que Moisés ele tinha então o domínio da ciência. Isso quer dizer, irmãos, que tanto a Bíblia ela está aí através, né, de pessoas que foram importantes, também mostrando que essas pessoas elas tinham uma ligação forte com a ciência. Nós também vamos ver que o sábio Salomão tornou-se patrono das artes, assim como está em 1 Reis 4:32, da arquitetura, como está em 2 Crônicas 3:4, e do comércio internacional, como está em 1 Reis 9:26-28 e 1 Reis 10:11-22. Nós vimos aqui que ele tinha um conhecimento de diversas áreas de sua época, como engenharia, agronomia, botânica e o que chamaríamos hoje de filosofia. E utilizou esse conhecimento em seus livros que estão na Bíblia. Então, irmãos, nós já citamos aqui alguns personagens bíblicos que tinham aí vários conhecimentos, né, que tinham domínio aí das ciências em áreas específicas. Acerca, né, desse conhecimento, qual citamos, você pode encontrar e fazer uma leitura em 1 Reis 7, 1 Reis 9, versículo 1, 10, 21, e 2 Crônicas 8, do 3 ao 6, em Eclesiastes 2, 4 ao 15. Irmãos, então, nós vamos perceber que, acerca dessa questão, a fé e a ciência são inimigas? Não. Nós vimos que elas andam juntas, né, de certa forma. Uma coisa é você acreditar no Senhor, saber que Ele é poderoso, que Ele fez os céus e a terra, que Ele é dono de todas as coisas, mas outra coisa é você investigar uma melhora, né, para o ser humano, uma melhora para a sociedade. Eu acredito que Deus, né, Ele tenha deixado mesmo isso já para nós podermos estar estudando, pesquisando, buscando conhecimento, para que nós possamos aí, de certa forma, usar esses conhecimentos em prol da obra do Senhor sobre a face da terra, em prol do nome de Cristo sobre a face da terra. Ainda um outro exemplo que nós vamos encontrar é o de Lucas, que ele era médico, assim como está em Colossenses 4:14. Enquanto Paulo era poliglota, conhecia a retórica, os poetas e os filósofos da sua época, e usou esse conhecimento em seu ministério e suas cartas, assim como está em Atos 17, 18 e 28, 1 Coríntios 15, 33, e também em 2 Timóteo 4:13 e Tito 1:12. Então, a Bíblia não ensina uma atitude anticientífica. Isso nós vamos ver. Nós sabemos que, como já foi dito, né, nós devemos de deixar bem claro que muitas das vezes, né, essa culpa vai cair aí na igreja. Fala que é a igreja que tenta, de certa forma, ir contra a ciência, ou é a igreja que não tem aí essa ligação com a ciência. Pelo contrário, nós estamos vindo aqui hoje, com base bíblica, né, dizer que nós também vimos através de exemplos que tanto no passado, né, como no presente, a ciência ela tem aí um papel muito importante. E nós vamos dar continuidade, destaquei aqui
Para aqueles que estão acompanhando a lição, eu acredito que nesse primeiro momento, né, todas essas coisas que foram faladas e lidas, já é possível aí responder a primeira questão do nosso estudo, e acredito que se encaixou bem aí em tudo quanto se pedia nas questões. E nós vamos ver aqui ainda sobre esse aparente conflito, né? Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a questão, a relação entre a fé e a ciência, e diz assim: o que Paulo ensina aos coríntios é que o conhecimento humano é insuficiente para levar as pessoas a Cristo. Apenas o Evangelho faz isso. Segundo o apóstolo, muitos que tinham a sabedoria deste mundo rejeitaram a Cristo, a sabedoria de Deus. Eu vou estar lendo em 1 Coríntios 1, 21. Se vocês quiserem acompanhar, a palavra de Deus diz assim. Um minuto só. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 1, verso 21, diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E em 1 Coríntios 2, verso 12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. No verso 13, vou acrescentar, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, como nós vimos aqui, essas palavras, né, de Paulo, não é que ele está, de certa forma, falando algo contra a ciência. O que ele quer dizer é que ele está explicando a parte do qual ele domina, que é referente à fé, é referente à salvação, do qual ele vai explicar que não há ciência, não há entendimento que possa ser maior do que a obra de Cristo sobre a face da terra. Porque a obra de Cristo, ela é uma obra espiritual. E muitas das vezes a ciência ela pesquisa algo que é natural. E nós sabemos que a presença, né, de Deus, o estudo, né, em cima de Cristo é um estudo sobrenatural. Então, muitas das vezes, se o cientista ele começa a querer encontrar resposta na natureza sobre o que é espiritual, muitas das vezes ele só vai conseguir encontrar e contemplar a grandeza e reconhecer que tem alguém, um ser muito grande, divino e especial, maior do que tudo isso, que possa ter criado e estar aí, de certa forma, comandando, dando ordem a tudo isso para que ela possa estar em perfeito funcionamento. Então, o que Paulo ele vem explicar com esses versículos é que a ciência ela não tem o poderio de salvar pessoas, de transformar, somente a fé. Mas não que ele esteja abolindo a ciência, pelo contrário, ele mesmo era dotado aí de um conhecimento enorme, como diz as Escrituras. Nós vimos também que neste caso, contudo, o problema não é a ciência ou conhecimento em si mesmo, mas a atitude daqueles que, possuindo tal conhecimento, rejeitam a Cristo. Isso também, irmãos, é interessante a gente trabalhar e entender, que muitas das vezes nós vimos que tem pessoas que começam a buscar tanto conhecimento fora da Bíblia, tanto conhecimento científico, começa a pesquisar e a entender, e ela começa a sair fora daquilo que muitas das vezes ela tinha por um conhecimento certo na palavra do Senhor, ela, por conhecer outros conhecimentos, acaba querendo deixar de lado o que ela aprendeu. Não é necessário, irmãos, é só juntar as duas coisas. Nós sabemos que a fé e a ciência, elas podem andar lado a lado. O que nós não podemos cair num erro de que, por sermos aí talvez pesquisadores e às vezes saber aí algum conhecimento um pouquinho mais,
Nós já acharmos que é o suficiente para nós nos esquecermos de Deus ou incluir Deus como o principal agente aí da humanidade, o principal agente criador, né, do mundo, o principal agente criador de tudo. Muitas das vezes nós percebemos um pouquinho, achamos que já somos aí o dono do mundo ou sabemos mais do que Deus. E isso é um perigo do qual nós devemos estar sempre atentos para nós não nos afastarmos da fé em Deus, da fé em Cristo. E Deus não é contra a racionalidade científica, pois Ele mesmo dotou os seres humanos com essa capacidade. Se nós lermos Gênesis 1 e 2, nós vamos ver que Cristo e Deus, na verdade, Ele criou os seres humanos já com todas essas qualidades. Deus dotou a humanidade de inteligência e razão, ambas para investigar o mundo e descobrir Deus, assim como está na nossa lição bíblica. E nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está aí sempre instruindo o ser humano que é humilde, o ser humano que ele tenta buscar conhecimento, que ele está com o coração aberto para receber de Deus. Cada vez mais ele vai tendo conhecimento tanto das obras de Deus, quanto da ciência do qual os seres humanos também organizam, pesquisam e fazem, né, sobre a face da terra. Então nós devemos de estar atento aí a tudo isso. Nós podemos de estar próximos, fé e ciência. O que nós não podemos é deixar a nossa fé por causa da ciência, porque nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus diz. Todos esses exemplos, irmãos, nós estamos citando, é para que você possa entender que a Bíblia Sagrada, ela nos instrui sobre esse assunto, um assunto importante e que muitas das vezes é tratado aí, seja na família, seja talvez no seu local de trabalho. Então que você possa saber aí se posicionar, conversar e instruir sobre tal assunto. Aliás, a ciência estuda o universo e os seres humanos que são obras do Criador e que mostram sua glória e sua majestade. Em Salmos 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós vimos aqui que a maravilha do Criador pode ser conhecida pela ordem criada. A beleza, a complexidade, a grandiosidade e a ordem da natureza, evidenciadas pelas pesquisas científicas, são dados que apontam para a beleza do Criador, seu poder e sua majestade. Um belo texto descrito aqui na lição do dia de hoje. Nós sabemos que tudo, nós podemos pesquisar, irmos atrás, mas tudo vai indicar que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do universo e tudo quanto existe. Nós sabemos que Deus, foi Ele quem criou. Da forma dEle, do conhecimento dEle, tudo veio e provém do nosso Senhor. E nós somos apenas seres humanos que, como crianças, né, estamos aí tentando descobrir um pouquinho de toda essa criação, mas nós sabemos que são grandes e muito complexas e que o nosso Deus, se não for através dele, nós não vamos aí conseguir entender quase nada, porque perto de tanta grandiosidade. E nós vamos ainda concluir e nós vamos ver que há aí diversas teorias sobre todos esses assuntos tratados. E nós vimos aí que há teorias científicas que entram em conflitos pontual com a fé, o evolucionismo e a doutrina da criação, por exemplo. O cristão se colocará em oposição a essa teoria, mas não contra a ciência de modo geral. Descartar todas as ciências por um conflito pontual faz tanto sentido quanto destruir uma mansão inteira por não concordar com a cor de uma única janela. Quando pensamos assim, percebemos que o conflito entre ciência e fé é apenas aparente. Então ficou bem claro, irmãos, através da palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada, que tanto a fé e as ciências, elas caminham junto. Nós citamos aí exemplos, bíblicos, com base, bíblica, para poder aí responder essa questão. Mas nós vamos entender então que
Num primeiro momento nós vimos que existia um aparente conflito, que era aí sobre essa questão, né, da igreja, da fé com a ciência. E agora nós vamos ver mesmo o real conflito do qual aí nós podemos então estar aí atentos sobre essa questão. Nós vamos ver então que existe de fato um conflito, não entre a ciência e a fé cristã, mas entre visões de mundos diferentes, entre os cristãos e aqueles que adotam o naturalismo e o cientificismo. Irmãos, nós vamos entender um pouco então sobre o que é esse naturalismo e o cientificismo. Naturalismo não é uma posição científica, mas filosófica e ideológica. É a crença pessoal de que nada mais existe além da natureza. É um sistema fechado de causa e efeito que nega uma esfera de transcendente ou sobrenatural. Logo, para o naturalismo, Deus, os milagres e o sobrenatural não existem. São pessoas que acreditam somente naquilo que a natureza elas podem oferecer e acabam aí por negar a Deus, dando crédito tudo à natureza e nada sobrenatural ou transcendental, como está aqui descrito na lição bíblica de hoje. Então nós devemos de estar atento. As pessoas que acreditam dessa forma, muitas das vezes pode aí levantar questionamentos, entre outras coisas. Então, não é a ciência por completo, mas é um grupo de pessoas que pensam dessa forma, que de certa forma vai questionar aí o cristianismo, que vai questionar os cristãos, porque essas pessoas elas acreditam somente aí na natureza. Elas acreditam que tudo é obra da natureza. O naturalismo assume o que é chamado de cientificismo, a visão de que a ciência é o próprio paradigma da verdade e da racionalidade. Segundo essa corrente, qualquer coisa fora da ciência não passa de mera crença ou opinião subjetiva. Então eles não acreditam, e ainda quando você vai falar de algo sobrenatural, ou você vai comentar algo da parte de Deus, da parte da palavra do Senhor, eles de certa forma, eles não creem e ainda eles negam toda a palavra do Senhor. Então, contudo, se isso fosse verdadeiro, significa o fim de muitas disciplinas em escola e universidade, como filosofia, literatura, arte e música, que não são objetos da ciência no sentido estrito. O cientificismo é reducionista, pois nega verdades da existência humana ligada à ética, à estética, à linguagem, à teologia, que não podem ser verificadas pela metodologia ou pelos instrumentos das ciências naturais. Então, as grandes questões da vida, quem somos, para onde vamos, depois da morte, qual o propósito do universo da existência humana, somente a palavra de Deus responde, como Paulo demonstrou em seu discurso aos filósofos de Atenas em Atos 17, 22, 31. Então nós vemos aí que contra todas essas doutrinas e ensinamentos e até toda essa ciência, né, que se levanta contra a palavra do Senhor, nós vimos então que elas caem em contradição. Quando elas começam a negar determinadas coisas, elas caem aí numa contradição tremenda, porque muitas das vezes, como nós vimos, né, se você deixa de estudar um lado ou não acreditar numa determinada ciência, você acaba por destruir a outra, como foi dito aqui no nosso texto. Então, nós vimos que acerca do conflito real, portanto, não é entre a fé e a ciência, mas entre a fé cristã e a visão do mundo de cientista que adota o naturalismo cientificismo e defende o ateísmo. Irmãos, então nós temos que deixar bem claro, né? Acredito que conforme nós estudamos, né, e vimos, nós temos de tomar cuidado para não cair aí nesse questionamento e também assim, na verdade, nessas formas de pensar. Nós como cristãos, né,
nós devemos de ter aí dentro de nós essa visão bem formada, de sabermos aí que Cristo ele é o Criador de tudo, que Deus, né, o nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foram eles que estiveram junto desde o princípio, criando a terra, criando os céus, criando o ser humano e tudo quanto há sobre a face da terra. E que muitas das vezes pode ser levantado aí questionamento, e eu vejo muitas das vezes assim, analisando pelo lado espiritual, porque esse é o nosso dever também, de analisar pelo lado espiritual todas essas questões. E muitas das vezes nós sabemos que o inimigo, né, das nossas almas, ele quer mesmo confundir, ele quer mesmo levantar questionamento desse tipo, ele quer muitas das vezes fazer você desistir da sua fé, ele quer fazer você aí ver que essas coisas são obras da natureza e que não tem mais jeito, mas nós sabemos que através da fé a visão ela é diferente. Quando a natureza diz que não, quando a ciência diz que não, muitas das vezes a fé nos faz ver e crer que sim. E isso é importante de nós termos, saber e anunciar. Que muitas das vezes, se nós formos buscar aí resposta, né, como está escrito aqui na palavra do Senhor e também com base na lição, muitas das vezes é necessário aí que nós temos aí uma fé no nosso Senhor Jesus, que nós temos essa nossa fé, que nós acreditamos, quando tudo parece que vai vir aí a desmoronar, nós vemos que a fé, ela vem nos salvar. E também, irmãos, aproveitando aqui para dizer também, quantos relatos que há de pessoas que muitas das vezes foram aí desenganados, né, pela medicina, pela ciência, e que tiveram aí uma busca, um apego na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na fé em Deus, e essas pessoas obtiveram aí curas, milagres. Não que isso, irmãos, seja, né, o principal do Evangelho, mas nós sabemos que é grande o número de pessoas que falam acerca dessas coisas, quando a ciência já desenganou, quando a busca pelos conhecimentos já tinham cessado, já não havia mais o que fazer. Nós vimos que temos aí relatos de pessoas que encontraram na fé um apoio, a cura, a libertação, e nós vimos então que fé e ciência trabalham junto, porque nós sabemos que Deus ele dá um certo espaço para que o homem, né, ele possa trabalhar, para que o homem ele possa ajudar, para que o homem possa aí, melhorar de certa forma, né, as condições humanas. Mas às vezes acontece de se esgotar tudo aquilo que o homem pode fazer. E aí, irmão, é nessa hora que acredito que vai ficar mais claro a importância, né, de estarmos próximo a Cristo, de estarmos próximo da nossa fé. Nós vamos ver que quando não há mais esperança na ciência, aí vai entrar a fé no nosso meio, e aí você vai ver como que é importante. Na verdade, irmãos, eu falei quando a ciência não puder, você não precisa esperar também pela ciência. Você pode ir também já direto ao ponto. Você pode tanto pedir a Deus e você também pode dar continuidade a um determinado tratamento, uma busca. Isso daí também não é pecado, porque nós sabemos que o nosso Senhor é Ele quem instrui em sabedoria e inteligência para com a humanidade, para que nós possamos aí também ser ajudados através da ciência e através da fé. Irmãos, como estava lendo, vou dar uma continuidade a esse parágrafo que é de extrema importância. Diz assim: entre essas afirmações, uma bem popular é de que a ciência comprovou a inexistência de Deus e de milagres. Entretanto, não existe prova científica alguma de que Deus e os milagres não existam, porque a ciência não é capaz de realizar tal verificação. Está limitada em sua metodologia e em seu campo de análise, que é a natureza, os elementos e as propriedades do universo, aquilo que é físico, químico e biológico. A ciência é incapaz de analisar um fenômeno que não pertence ao mundo natural. Sendo assim, não tem
o que dizer sobre a esfera transcendental, ou seja, sobre os milagres e a existência de Deus. Então, que fique claro, a ciência é importante, mas sobre o que se trata da palavra de Deus, sobre as coisas que acontecem no meio sobrenatural, fica quase que impossível, ou seja, é difícil que o ser humano, algum ser humano comum, possa comprovar, porque como está escrito na palavra de Deus, muitas das vezes as obras espirituais só vão se discernir no espiritual. É necessário que haja uma comunhão, é necessário que haja um domínio da palavra, é necessário que haja aí uma vida com Deus, para que você possa compreender o que realmente acontece no meio sobrenatural. Não tem como nós chegarmos do dia para a noite e nós entendermos todas essas coisas. Não, nós sabemos que as coisas de Deus, ela vai além do pensamento humano. As coisas de Deus são tão grandes que nós, seres humanos, somos incapazes de acompanhar tudo que acontece quando se refere-se ao Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que o cientista afirma que Deus e milagres não existem, está dando um salto na fé, afirmando algo que a ciência não pode provar. Quem faz essa afirmação não é a ciência, mas o cientista, um cientista em específico. Não se trata de uma prova científica, mas da opinião de um indivíduo cuja filosofia é o naturalismo e o cientificismo. Além disso, tal ciência refuta a si mesmo, por não comprovar a própria alegação. É um argumento falho e inconsistente. Então, irmãos, que fique claro que tanto o cientificismo ele vai ficar aí de certa forma, caiu por terra a partir da hora que ele não consegue provar tudo aquilo que ele questiona, acaba de certa forma aí ficando incoerente, na verdade, aquilo que é estudado e pregado muitas das vezes. Nós sabemos que Deus e seus milagres estão além da comprovação científica, são sobrenaturais. Assim, não há real conflito entre ciência e fé, mas entre duas visões de mundo, o naturalismo científico e o cosmovisão cristão. O crente permanece firme em sua convicção, sabendo que sua fé não pode ser demolida por opiniões humanas, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, como está em Hebreus 11, verso 1. Que nós possamos, então, ter essa convicção. Muitas das vezes, no meio espiritual, acontece coisas que é quase que fica impossível da ciência aí comprovar, mas é real. Se nós conversarmos com os irmãos dentro da igreja, quantos testemunhos de coisas que pareciam aí impossíveis aos olhos humanos, que foi decretada muitas das vezes, que era impossível realizar tal feito por humanos, e aí as pessoas começam a se apegar na fé, começam a buscar ao Senhor. Muitas das vezes até mesclaram um pouco da ciência do qual o Senhor ele deu ao ser humano e juntamente com a fé e alcançaram aí resultados extraordinários, mas que nós sabemos que só foi possível porque também a fé ela esteve aí atrelada à ciência. A ciência sem a fé ela acaba aí sendo que nada, porque nós sabemos que a fé no nosso Deus, a crença no nosso Senhor Jesus Cristo é o que vai fazer nós alcançarmos aí a salvação no nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que somente através do sobrenatural nós seremos salvos para a glória e a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós analisamos a Bíblia por completa, nós sabemos que só é possível entender a Bíblia com esses olhos, com os olhos da fé. Muitas das vezes, se nós queremos aí ficar em determinados questionamentos, levantando questões contra, nós não vamos conseguir compreender.
Mas nós sabemos que se nós nos colocarmos diante de Deus em humildade e pedir sabedoria e inteligência quando nós abrirmos a Bíblia, nós vamos começar a ver através dos olhos da fé, enxergar e escutar aquilo que o Senhor tem para nós a respeito da Bíblia e a respeito da fé. Nós, irmãos, estamos aqui hoje com esse tema, né? Tentando responder aí se a fé e a ciência são inimigas. Então nós vimos que com base bíblica, elas não são inimigas. Caminham lado a lado até. Mas nós sabemos que há distinção entre uma coisa e outra, e nós sabemos que a importância da fé para a ciência. E também vice-versa, até, acredito eu. Mas nós sabemos que maior do que tudo isso são as coisas sobrenaturais. Sabemos que muitas das vezes a ciência ela tenta pesquisar algo palpável e visível. E muitas das vezes o sobrenatural nós devemos de crer, nós devemos de acreditar, mesmo não vendo com os nossos olhos físicos, mas muitas das vezes nós vamos ver aí com os olhos espirituais. Irmãos, ainda dentro da lição nós vamos para um tópico que diz assim: defendendo a fé cristã. Uma vez que a fé e a ciência não são inimigas, não devemos adotar uma postura anticientífica. Isso, irmão, foi o que foi tratado. Muitas das vezes, nós, por acreditarmos, né, na fé, nós queremos aí, às vezes, ir contra a ciência. Às vezes, nós sabemos que a ciência ela pode até ajudar a humanidade. Quantos feitos científicos que veio trazer benefício, né, para o ser humano, que veio trazer aí uma comodidade maior, que veio ajudar o ser humano nessa caminhada sobre a face da Terra. Mas nós sabemos que toda ciência provém do Criador, provém daquele que já conhece todas essas ciências, que é o nosso Deus. A ideia de guerra entre fé cristã e a ciência é falaciosa. Por causa desse equívoco, muitos cristãos adotam uma postura anticientífica, vendo com maus olhos o conhecimento científico. Vemos exemplo disso atualmente em pessoas rejeitando vacinas, adotando teorias da conspiração e etc. Contudo, como estudamos, não há bases bíblicas para atitudes anticientíficas. Nós vimos que através da Bíblia, né, nós devemos aí de respeitar também o conhecimento científico, uma vez que é um conhecimento que veio aí, de certa forma, trazer melhorias, né, para vivermos, né, numa sociedade aí mais, de forma mais digna. E nós sabemos também que a fé é importante para, de certa forma, que essas pessoas que vivem nessa sociedade alcançar também uma maturidade espiritual, alcançar algo maior do que a ciência ela costuma aí, realizar. Nós sabemos que nossos dias sobre a face da terra vai além de ter uma vida digna, sossegada e somente pensar aí nas coisas dessa terra. Nós também sabemos que aqueles que pensam sobrenatural, aqueles que pensam e agem, né, de acordo com a fé cristã, nós sabemos que algo maior ainda está por vir e que aqui é apenas um comecinho da nossa história, que é apenas um comecinho da nossa vida. Nós sabemos que ainda o nosso Senhor tem algo maior e sobrenatural reservado para todos os seres humanos que creem nele e que buscarem a ele fazer a vontade dele sobre a face da terra. E nós vamos ver que também há um outro tópico. Uma vez que a fé e a ciência não são inimigas, não devemos adotar uma postura antibíblica. Então vai ficar aí vice-versa. Não é que nós queremos aí abolir, né, a ciência, mas também nós não queremos também aí dizer que devem ser abolida a Bíblia. Ou seja, nada disso. Nós queremos aí fazer separação. A fé nosso Senhor Jesus Cristo, que está descrita no nosso livro sagrado, a Bíblia cristã, é o que nos instrui em todo tipo de questões qual nós precisamos para viver sobre a face da terra.
mas nós também não descartamos que a ciência ela também é importante para o ser humano, uma vez que ela vem trazer aí benefícios em prol da humanidade, da sociedade em si, que nós devemos, de certa forma, então, aí, termos uma visão aberta, tanto para entender o que é a ciência e também entender aí o que é a fé com base bíblica. Irmãos, o estudo de hoje, então, focou em responder o questionamento inicial, se a fé e a ciência eram inimigas. Então, espero que ficou claro que nós, através da palavra do Senhor, vimos que não há inimizade, né, entre ambas, mas pelo contrário, que ambas podem caminhar aí lado a lado, desde que seja feita uma separação bem clara, de que a ciência muitas das vezes vai olhar aí com olhos naturais e muitas das vezes vai querer encontrar resposta naquilo que se pode ver, tocar e apalpar. E muitas das vezes, né, o sobrenatural acontece numa esfera da qual os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, ver, e muitas das vezes nós, seres humanos, não conseguimos compreender porque provém de Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. Então, que espero que ficou bem claro. E para finalizar, nós temos um desafio. Nós aprendemos nessa lição que não há base bíblica para nos opor à ciência. Deus usou pessoas que tinham conhecimento da ciência de sua época. Ele dotou os seres humanos com a capacidade de desenvolver ciência e analisar a criação. Essa convicção levou Francis Bacon, considerando por muitos como o pai da ciência moderna, a ensinar que Deus nos fornece dois livros, o livro da natureza e a Bíblia. Sendo assim, apenas quando uma hipótese contraria diretamente uma doutrina bíblica, contraria diretamente uma doutrina bíblica, é que o cristão deve refutá-la, considerando que a oposição deve se direcionar à hipótese, não à ciência, de modo geral. Portanto, desafia-se conhecer mais sobre a relação entre fé e ciência. Uma dica é conhecer o site Cristão na Ciência e também assistir seus vídeos no YouTube. Irmãos, espero que vocês tenham aí compreendido e que ficou claro essas questões. Para mim, acredito que o Senhor ele acrescentou ainda mais um pouquinho de sabedoria sobre esses questionamentos e eu espero que o Senhor, com toda humildade, ele possa ter aí tocado o seu coração, e se você estiver com o coração aberto, que ele possa aí te ensinar um pouquinho mais, assim como ele ensinou a mim nessa manhã.